Nunca esquecendo, pessoal, de que enquanto a gente está estudando tudo isso, este processo ele está avançando. As bactérias chegam numa quantidade cada vez maior a esta polpa. Consequentemente, a gente precisa de neutrófilos vindo de zonas mais distantes. Vamos apagar as setinhas do aumento da pressão aqui da força para não confundir. E vamos fazer esses neutrófilos vindo de zonas cada vez mais distantes dessa polpa. Essa polpa ela está inflamada e a partir do momento em que ela se inflama, a gente tem a constituição da doença pulpite. Então, pulp vem de polpa, it vem de inflamação. Então temos aí a pulpite. Como vocês sabem, pessoal, a pulpite ela tem vários desdobramentos clínicos. Ela tem várias classificações clínicas que a gente vai medir principalmente fazendo teste de sensibilidade pulpar. Não é interesse desta aula no momento tratar dos vários tipos de pulpite. O nosso interesse é tratar a pulpite como uma das etapas necessárias para que se estabeleça a doença periapical ou as periapicopatias. Como é que esse processo vai se dar? Este aumento progressivo da pressão interna da polpa vai gerar compressão de estruturas. Então, todas as estruturas presentes nessa polpa vão ficando cada vez mais comprimidas. As estruturas que costumam sofrer mais rapidamente, responder com maior prontidão a esse aumento da pressão interna e, portanto, desta compressão, são as estruturas tubulares. Então, nós temos diversas estruturas tubulares no nosso corpo e na polpa destacam-se duas estruturas tubulares principais, que são os vasos venosos, que têm parede mais delgada, mais fina, e os vasos arteriais, que têm paredes mais grossas. Então a gente é capaz de ver aqui no nosso desenho a diferença na espessura das paredes, certo? Então, a partir do momento em que vai haver elevação da pressão interna da polpa e estruturas vão passar a ser comprimidas, nós vamos ter no primeiro momento a compressão dos vasos venosos. Como esses vasos venosos têm uma parede mais fina, eles têm menor resistência à deformação. Então, aos poucos, esses vasos venosos eles vão ter a sua luz diminuída, e a diminuição da luz dos vasos venosos vai gerar uma diminuição na circulação do sangue venoso. Como vocês sabem, o sangue venoso é responsável pela retirada dos metabólitos celulares, o lixo celular, e também do gás carbônico, do CO2. A partir do momento em que esses vasos venosos têm a sua luz diminuída, passa a haver uma menor circulação do sangue venoso, vai começar a haver uma menor retirada deste lixo celular e, portanto, essas células vão começar a viver no meio que é extremamente rico em metabólitos celulares e CO2. Isso já vai dificultar a vida dessas células da polpa. Este fenômeno é chamado de déficit de retorno venoso. No segundo momento, com a continuação dessa elevação da pressão interna da polpa e a continuação da compressão de estrutura, os vasos arteriais também vão encontrar-se comprimidos, também vão ter a sua luz diminuída e, portanto, cada vez circulará menos sangue arterial. Vocês sabem bem, o sangue arterial é o sangue responsável por trazer oxigênio e trazer nutrientes para essas células, e na medida em que diminui a circulação deste sangue arterial, as células passam a receber o menor aporte de oxigênio e nutrientes. Como isso vai afetar a polpa? Vamos começar a pensar que essa polpa é um tecido, e todo tecido, por definição, é constituído por células. A célula mais importante para a gente aqui na polpa é o chamado fibroblasto. Esse fibroblasto, ele normalmente, na fase adulta, ele já é uma célula bastante delgada, né? Ela é uma célula fusiforme, que geralmente está bastante fina, bastante delgada, bastante magrinha.
para o nosso entendimento, desenhar elas muito magrinhas não é muito bom, então eu vou exagerar um pouquinho no tamanho delas, mas isso não vai prejudicar o nosso estudo, isso vai ajudar. Vamos pensar, pessoal, nesse fibroblasto aqui do meio. Tá? Vamos pensar que esse fibroblasto ele chegou numa situação tão difícil para a sobrevivência dele que está cercado de lixo porque a gente tem um déficit de retorno venoso e ele está recebendo pouquíssima nutrição e oxigênio porque os vasos arteriais também têm a sua luz diminuída, ou seja, o abastecimento está prejudicado. Então, além dele receber poucos alimentos, ele vai viver no meio de um monte de lixo. E vai ter um momento que esse fibroblasto ele não vai aguentar essa situação. Então, esse fibroblasto vai entrar em processo de necrose celular. Este processo de necrose celular ele tem como um dos fenômenos iniciais o rompimento da membrana citoplasmática. Quando essa membrana citoplasmática se rompe, o conteúdo dessa célula vai vazar para o seu meio. O conteúdo dessa célula é basicamente um conteúdo proteico, e dentre essas proteínas tem diversas enzimas, e também todos os seus metabólitos que ela estava produzindo nos seus últimos momentos de vida. Então, na medida que ela se rompe, que sua membrana se rompe, ela libera o seu conteúdo para o meio intercelular, este conteúdo dessa célula vai acabar entrando em contato com as células vizinhas. E essas células vizinhas, estão mais próximas aqui, elas, além de estarem com as mesmas carências nutricionais e cercadas pelo mesmo lixo que a outra célula estava, agora elas passam a ser banhadas por esse conteúdo da célula que morreu. E as suas enzimas vão começar a digerir suas membranas, seus metabólitos vão tornar o meio mais inapropriado para viver e essas células vão acabar também entrando em falência e vão acabar sofrendo necrose. Vejam que a partir da necrose de uma célula, a gente vai ter estimulação da necrose de diversas outras células, que também vão liberar o seu conteúdo intracelular para o meio extracelular. E de repente, todas essas outras células que estavam em volta, que estavam também sofrendo porque viviam no meio do lixo, porque recebiam pouca alimentação, pouca nutrição, e agora passaram a ser banhadas pelos dejetos e pelas enzimas das células vizinhas, essas células todas também não vão aguentar. E vai começar a haver uma necrose celular em grupo, uma necrose celular em cadeia. E essa necrose celular em cadeia, essa necrose de um conjunto de células, vai ser chamada a necrose tecidual. Só para desenhar aqui o conteúdo vazando das células. Essa necrose generalizada de um grupo de células vai ser chamada necrose tecidual. E essa necrose tecidual, quando ela acontece na polpa, ela vai ser chamada de necrose pulpar. Nós acabamos de ter a evolução da pulpite para necrose pulpar, ou seja, a morte da polpa. Qual é o momento em que esta polpa morre? A gente não consegue determinar qual é o momento no qual essa polpa está morrendo. A gente não consegue determinar em qual momento essa polpa vai realmente morrer, né? Através deste modelo que nós estamos estudando, que leva muito em conta os fenômenos celulares e vasculares que estão acontecendo aí. A gente não sabe quando essa polpa vai morrer. No entanto, para a gente não é uma preocupação, porque a gente vai conseguir diagnosticar clinicamente a necrose pulpar através do teste de sensibilidade pulpar.
Então, para a gente hoje, vale muito mais nessa aula entender toda essa questão de mecanismos que levam a pulpite à necrose pulpar do que realmente entender quando vai acontecer essa necrose pulpar. Essa necrose pulpar está muito relacionada com o grau de capacidade que esse hospedeiro tem de responder ao micro-organismo que está invadindo ou ao grupo de micro-organismos invasor. Vai estar muito relacionado à virulência desses micro-organismos e vai estar também relacionada com a morfologia, a anatomia dessa polpa. Então já é sabido que dentes anteriores, que têm polpas menores que dentes posteriores, vão ter respostas em tempos diferentes com relação a esse processo, a evolução dessas doenças da pulpite para necrose pulpar. Vamos legendar aqui os fibroblastos, né, para ficar bonitinho. Bom, eu acho que a partir desse momento a gente já consegue ter algumas respostas para diversas perguntas sobre os mecanismos que nós estamos estudando aqui.